Shalom, shalom a todos. Boa noite. Vamos começar nossa aula de número 18 hoje. Aula de número 18. E hoje nós vamos dar continuidade sobre as ramificações a respeito das leis de casamento. Já vimos que é dever de um Ben-Noah ele contrair um casamento, né, dever do rapaz, né? A moça, ela ajuda o rapaz nessa tarefa, nessa missão, até porque não tem como cumprir sozinho, por causa precisa de dois. E aí existe um outro dever dentro desse casamento, que é o dever de Pru e Revu. O que é Pru e Revu? É você gerar e multiplicar. Então, a partir do momento que o rapaz e a moça eles têm um casal de filhos, essa missão está cumprida, né? E a estrutura familiar é para que tudo ocorra de uma maneira bem, legal, de uma maneira correta, né? Que seja conforme aquilo que é pactuado diante de um rabino ou diante de um emissário, né? Que é a questão do casamento durar para sempre. Ninguém casa para divorciar, é verdade? Ninguém casa para separar. Só que o judaísmo, conforme as 7 leis também assim, ela estipula que como tem uma porta de entrada, se de repente algo não ocorrer muito favorável, se algo não for legal, e se de repente a integridade, seja ela emocional, física, psicológica, de alguém ficar comprometida dentro de um relacionamento abusivo, né? Dentro de um relacionamento abusivo, então existe uma porta de saída. Existe uma porta de saída para que a pessoa ela não fique praticamente condenada para sempre a viver dentro de uma relação onde não há respeito, onde há abusos, onde há violência, coisas que são terríveis. Então, o judaísmo e as 7 leis, elas têm essa porta de saída, né? Eles têm essa porta de saída tanto em relação ao Yehudi, ao judeu, quanto em relação também ao Ben-Noah, ao não-judeu, existe uma porta para isso. É claro, voltando a falar, nenhum rabino, nenhum emissário, que alguém vai chegar perto dele e ele vai falar, olha, divorcie. Ele não vai falar divorcie, nunca. A gente nunca aconselha ninguém a se divorciar, né? A gente nunca aconselha, porque isso, primeiro, é uma decisão pessoal de alguém. A própria pessoa que tem que ver isso, né? O máximo que nós podemos ter é falar, olha, tem cuidado, esse tipo de relação está se tornando um pouco trabalhosa, pode surgir algumas coisas que são negativas, tem cuidado, presta atenção, porque isso pode ocorrer, de repente a sua integridade física pode não estar muito assegurada, cuidado, você pode ser prejudicado. Isso a gente orienta, né, dentro de um relacionamento, é claro, mas a decisão sempre é de quem? Essa decisão sempre são daqueles que estão ali, os cônjuges, né? No entanto, a Torá, as 7 leis universais, ela não fecha os olhos para aquilo que ocorre dentro da vida física, dentro do mundo físico. A gente sabe, o mundo físico ele tem seus problemas, ele tem seus defeitos. O ser humano ele tem seus vários problemas, né? Existem seres humanos que são seres humanos calmos, existem outros que são mais agressivos, existem outros que prejudicam, existem outros que são prejudicados. E dentro dessa história toda sempre tem que haver algo que possa realmente ser essa porta. Então, existe essa porta de saída. Então, a gente vai estar falando hoje sobre essa porta de saída, chamado de divórcio, né? Vamos lá. Os cônjuges, eles estão considerados divorciados desde o momento, vamos lá, em relação ao Ben-Noah, tá?
Em relação, vou falar primeiro em relação ao Yehudi, para me falar depois sobre a relação do Benoa. O Yehudi, o judeu. Quando o judeu casa, ele contrai um documento, um contrato de Ketubá, e esse contrato, ele só pode ser quebrado com outro contrato. Ou seja, precisa de um outro contrato de divórcio para que o casamento seja dissolvido entre um judeu e uma mulher judia. Tá? Então, esse contrato dessa Ketubá, ele é substituído por um outro contrato, que é o contrato do Get. O Get é a separação, é o divórcio. Então, o rapaz, ou o moço, o homem, a mulher, eles vão diante de um rabino, que seria, muito tempo atrás, diante de um tribunal, né, no Beit Din. Hoje se faz através dos rabinos. Hoje, então, se vai diante do rabino e pede o guete. É claro que o rabino vai aconselhar, vai orientar, até chegar a essa conclusão, vai ter muitas e muitas audiências a respeito disso, né, para ver se é isso que eles realmente querem. Afinal de contas, é uma dissolução. Ninguém quer uma dissolução de nada na vida, não é verdade? Então, depois de todos esses procedimentos, olha, tudo bem, então é feito o guete, é feito então a carta de divórcio. Tá. Assim se procede o Yehudi. Assim se procede o Yehudi. Em relação aos Beninoa, a respeito desse item, a regra que vem a respeito do divórcio do Beninoa, ele é uma regra que vem de acordo com o Rambam, de acordo com o Maimônides, lá no Mishneh Torah, em Leis de Reis, capítulo 9, lá número 8. Quando o Rambam está falando sobre as leis de não praticar imoralidade, ele vai entrar em alguns detalhes a respeito de que é casamento para o Benoa e o que é divórcio para o Benoa. Nós vimos ontem que existem algumas opiniões a respeito do casamento. Bem, então vamos abordar dentro desse conjunto de opiniões uma por vez. Vamos lá. De acordo com o Rambam, a opinião majoritária dele. Ele diz o seguinte: a partir de um momento em que você tem a consumação de um ato nupcial, união de corpos, ali existe um casamento. Se não teve nenhum contrato, tá? Se não teve nenhum contrato religioso, não estou falando civil, civil tem que ter, de acordo com as leis do nosso país, né? Mas se não teve, só teve a união de corpos em si, o Rambam coloca, a partir do momento em que um dos casados sai da casa e fica resoluto que não tem retorno mais, né? Aquilo já é um divórcio para o Benoa. O Benoa já divorciou. A partir do momento que ele sai. Cada um sai. Acabou, desmanchou. Essa é uma opinião do Rambam sobre isso. Sim, como eu disse, essa é a opinião majoritária. Agora, existem outras opiniões. Entre essas outras opiniões, o Rabbi Hofni Hagaon, né, no Cairo Gerizá, ele vai detalhar sobre essas outras opiniões. Ele vai dizer o seguinte: olha, um Benoa, ele tem o dever, sim, de fazer um contrato, casar num arrupá, ter até mesmo dote. Ele vai dizer isso. Um Benoa tem todos esses deveres. Só que, então, quando você adquire esse dever de casar debaixo de um arrupá, você tem uma ketubá com o documento, por causa da ketubá que se assumiu, você tem também tem que ter um rompimento de um contrato através de quê? Através de um get, já que você assumiu um contrato. Aí, quando o menor casa diante de um Rav, né, diante de um rabino, ou diante de um rito judaico, né, por exemplo, um emissário também local, os emissários têm permissões para fazer isso, eles são licenciados pelo rabino para fazer isso também. Então, em si, teria que ter um get, um documento, já que houve um documento inicial, tem que ter um documento. Aqui eu estou falando no sentido de fé, sentido religioso, tá? No sentido religioso. Então, como eu disse anteriormente, nós temos, de acordo com as leis do país, a gente tem que cumprir as exigências da lei do país, e nós devemos zelar por isso. Então, vamos lá. O Maimônides vai dizer o seguinte aqui. Nós temos algumas fontes aqui. Vamos começar, então, pelo Maimônides. Quando uma Batinoa é considerada divorciada, quando o marido a tira de sua casa e a manda sozinha, ou quando ela sai de seu domínio e segue seu próprio caminho.
A questão não depende apenas da vontade do homem. Sempre que ele ou ela decide se separar, eles podem e então não são considerados mais casados. Tá, vamos entender por que o Rambam diz daqui dessa forma aqui. O Rambam ele vai fazendo um paralelo dentro do Ilhot Melahim, né, a lei dos reis, ele vai fazendo um paralelo entre o Ben Noa, a lei do Ben Noa e a lei do Erudi, entendeu? Ele vai fazendo esse paralelo ali. Ele fez esse paralelo, vai fazendo nos tribunais de juízes, por exemplo, os tribunais de juízes, para o Erudi, se requer que tenha 2 testemunhas, né, para qualquer julgamento. Para o Ben Noa, se requer uma testemunha. Para, por exemplo, dentro do tribunal, para o Erudi, tem que ser um colegiado de juízes. Para o Ben Noa, um único juiz já é suficiente. Para o Erudi, não pode ter testemunhas parentes. Para o Ben Noa, pode ter testemunhas parentes, por exemplo. Né? Para o Erudi, a pena capital sempre vem para o Erudi de que forma? Sempre vem ou pela forca, apedrejamento, né? Tem a decapitação também, do Erudi, né? Tem essa forma de decapitação também. Então, existem essas formas. Agora, o Ben Noa ele seria executado por pena capital por decapitação, nunca por apedrejamento, nem por forca. Ele não teria essas, somente por decapitação. Então, aqui, a gente vê uma coisa bem interessante a respeito disso. Ele vai fazendo esse paralelo em vários quesitos, né? Ele também já fez lá em idolatria. Na idolatria, o paralelo deixa bem claro, olha, aquilo que idolatria para o Erudi, é idolatria para o Ben Noa. Na lei de blasfêmia, por exemplo, ele faz um paralelo lá, está interessante. Porque para o Erudi seria blasfemar se ele pegasse um nome sagrado de Hashem em hebraico e blasfemasse contra ele. O Ben Noa não. O Ben Noa, mesmo se ele blasfemar contra qualquer um dos nomes, mesmo de uma tradução, é considerado blasfêmia. Então, ele vai fazendo esse paralelo. Na lei de derramar sangue, ele praticamente é sancionado aquilo que é derramamento de sangue para um, derramamento de outro. Na lei de roubo, aquilo que é roubo para um também é roubo para o outro. Também é considerado roubo para ambos e tudo, né? Aí já chega aqui, na lei de não praticar imoralidade, né? E aí, ele vai falar sobre vários quesitos. Então, só aqui, esse texto parece muito pequenininho. Para muita gente que olha assim e lê superficialmente, é muito pequenininho. No entanto, gente, o que tem de conteúdo aqui não é brincadeira, é muita coisa que tem dentro desse texto aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. 4 linhas. Aqui tem muita coisa dentro dessas 4 linhas aqui, né? Então, vamos lá. Quando uma Batnã é considerada divorciada? Porque ele vai fazer um paralelo de quando uma mulher judia é considerada divorciada. Por quê? Porque um homem, ele só pode tomar uma mulher, ou seja, não pode tomar uma mulher, só pode se achegar uma mulher, casar com uma mulher, se ela não for casada com alguém, né? Então, tem que certificar se ela é, primeiro, ou solteira ou divorciada, para ele poder casar com ela. Então, existe esse dever. O judeu tem esse dever, então o Ben Noa também tem esse dever. O judeu em si, ele iria requerer o quê? Ele iria requerer que se tivesse um guete, né? Um papel ali. Olha, mostra o papel que você já não é casada mais com fulano. E mostra o papel que ele te deu. Entendeu? Me mostra o documento, me mostra o guete aí. O Ben Noa em si, ele não precisaria mostrar, a partir do momento que provasse que ela já não morava mais com fulano, já não era mais casada com fulano. É simplesmente assim. Esse Rambam ele vai colocando, né? E ele vai continuando. Quando o marido a tira de casa e manda sozinha, ou quando ela sai do seu domínio e segue seu próprio caminho. Aí o Rambam vai falar, olha, aqui tem uma diferença, tá? Por quê? Mesmo que a mulher judia saísse de casa, no entanto, ela não tivesse uma carta de divórcio, ela não poderia contrair um novo casamento. A Batnoa, não. A Batnoa, não. A partir do momento que ela saiu de casa, é considerada como se o casamento foi dissolvido. Ali existe um casamento dissolvido. Houve uma dissolução matrimonial.
Tá? É claro que pelas leis do país que nós devemos seguir, dentro do critério de lei de justiça, de nem a gente segue a lei do nosso país, é claro que faz necessário também. No dia de hoje, você tem um documento civil para isso, né? Mas necessariamente, na visão do Rambam, olha, não, a partir do momento que ela saiu, a partir do momento que saiu, então ele vai continuar. A questão não depende apenas da vontade do homem. Mas por que o Rambam vai dizer isso aqui? Por que o Rambam vai dizer que a questão em relação do Benoa não depende da questão do homem? Por quê? Porque para o Erudi depende. Para o Erudi depende. Quem dá carta de divórcio é o marido. Para o Erudi e a Erudá, a mulher, né, ela precisa de quê? Ela precisa que o esposo dê uma carta de divórcio para ela. Que está certo, ela poderia conseguir através do aconselhamento do Beit Din, se isso também ocorria, né? Mas necessariamente o marido teria que dar. No caso dos Benenoa, não. No caso dos Benenoa, não. No caso dos Benenoa, não depende somente do Benoa dar carta de divórcio para a Batinoa. Mas no momento em que a Batinoa ela toma essa decisão, ela tem esse direito de tomar essa decisão. Ela tem esse direito de tomar essa decisão. Então, existe essa pequena diferença. É por isso que ele vai falar, a questão não depende apenas da vontade do homem. E ele continua, sempre que ele ou ela decide se separar, eles podem, e então não são mais considerados casados. Então, a partir do momento que separou, houve algo que represente a separação da união de corpos. Os corpos não vão se unir mais em relações íntimas. Os corpos, porque estão morando em casas diferentes, né? Óbvio, né? Esse seria o conceito. Então, a partir do momento em que eles estão morando em casas diferentes, eles não têm relações íntimas mais. Então, a partir daquele momento, há uma dissolução matrimonial ali. Há uma dissolução matrimonial ali. Então, aqui se tem o que o Rambam ele aplica a respeito da lei do divórcio. Vamos lá. Sefer Hinur 579. Sefer Hinur 579 diz: se quisermos divorciar de nossas esposas, é necessário dela divorciar por escrito. Agora, aqui o Sefer Hinur vai colocar dentro de uma relação que você... Tudo bem. O Benoa, ele tem esse quesito. Mas caso o Benoa, ele queira tornar o casamento dele com, digamos assim, com um status de maior santidade, com algo muito especial, o casamento dele. Ele pode. Se ele for fazer assim, ele tem que casar por Ketubá. Então, se quisermos divorciar depois que casou por Ketubá, é necessário divorciar-se delas por escrito. E sobre esta escrita, o versículo afirma, um livro de corte, é que os rabanim, os rabinos, os sábios, né, de sua memória bendita, seja abençoada, chamou de conta, ou seja, chamou de conta, get, um contrato, e assim também o tradutor traduziu como um livro de obtenção, Onkelos, Deuteronômio 24. E sobre isso afirma, Deuteronômio 24:1, e ele escreve para ela um livro de corte, e dá a ela, e ela está divorciada. Então, o Benoa, acaso ele queira casar debaixo de uma rupá, com um documento de Ketubá, aí ele assume um voto. Ele assume um voto. E por ter assumido aquele voto, não apenas a separação de casas se torna suficiente, porque ele assumiu um voto especial. Ele assumiu um juramento. Um juramento diante de um rabino. Um juramento de verdade, porque o juramento de um casamento cristão é um juramento da idolatria, tá? É jurar por um ídolo. Um juramento de um casamento de outra religião, mas do judaísmo, de um casamento dentro do Estado judaico, você assume um compromisso. Você assume um compromisso diante de Hashem, o Criador. Então, aí se torna um status especial. Por causa desse status especial, se requer que tenha uma carta de divórcio, uma carta de get, por causa da Ketubá, por causa do compromisso assumido. Vamos lá, então, vamos continuar. Agora vamos ver por que o get também ele é importante para a dissolução, acaso um Benoa resolva fazer dessa forma, né? Vamos lá. Ao dar a aliança à sua noiva,
o noivo a consagra para si, unindo-se os dois numa única alma. A partir de então, a noiva passa a pertencer ao noivo, sendo completamente proibida para outro homem. A cerimônia é chamada Kiddushin, consagração. Praticamente o marido santificou a noiva para ele. Essa é a ideia, tá? O marido santificou ela para ele. Não se resumindo apenas em união de corpos, mas a união de duas almas pelo matrimônio através da santificação de Deus. Não estando isto ao alcance do ser humano. Para dissolver esta união divina, somente Deus tem o poder. E ele, Deus, nos instruiu, ou seja, instruiu os sábios judeus, né, os sábios do povo judeu, na Torá, o seu código de leis, exatamente como fazê-lo. Isto ocorre através de um get, a fórmula que Deus criou para haver a dissolução. Segundo a Torá, o get tem muitos detalhes e somente um rabino que conhece a fundo estas leis, com muita experiência, temente a Deus e, logicamente, cumpridor das leis de Torá, tem condições de realizá-lo junto de um escriba credenciado, que escreve letra por letra, à mão, com uma pena e tinta especiais sobre pergaminho, perante duas testemunhas aptas. Um get escrito sem todos estes requisitos não tem valor perante a Allahá. A mulher que o recebeu ainda é considerada casada. Ou seja, se não for por um rabino, o rabino cumpridor de Torá, ou seja, um rabino ortodoxo, né? Então, o rabino tem que ser ortodoxo, no mínimo. Se não for por um rabino ortodoxo, não tem get. Não tem get. Enquanto a mulher não receber o get, mesmo estando de fato separada do marido por muito tempo, ainda é considerada casada, porque ela contraiu um voto anterior de quê? De uma ketubá. Então, isso equivaria. O Benoa, ele não pode descumprir votos. Ele também, se ele assumir um voto, ele pode. Mas não é por causa da lei de Gilui Arayot. Ele não pode quebrar o voto por causa da lei de não praticar blasfêmia. Porque quebrar o voto é blasfemar contra Deus. Agora, existe um critério tal de anulação de votos. Então, para desfazer esse voto, é necessário fazer um get. Seria necessário para ele. Ao se casar ou manter relações com outro homem, este casamento não tem valor e estará cometendo o grave pecado de adultério. Tanto lhe é proibido voltar ao primeiro marido, como casar com um adúltero, mesmo após realizar o get correto. Ou seja, se a mulher excedeu e tomou um passo à frente, ela não pode voltar atrás, porque o get foi totalmente anulado devido a não ter sido feito por um rabino realmente apropriado para isso. Então, é um passo importante, tá? Um Benoa, ele precisa casar com ketubá, ele precisa casar com vamos lá agora, deixa eu tentar lembrar aqui. Com Rupá, ele precisa? Não necessariamente ele precisaria. A gente veio pela opinião do Rambank, correto? Mas no movimento Benenoa Brasil, nós adotamos essa forma de fazer o casamento do Benoa e da Batinoa ser algo muito especial. Então, nesse caso, seria necessário a gente fazer da forma mais especial com Rupá e Ketubá. Então, só pode ser dissolvido com get. O pai ketubá só é dissolvido com get. Não é dissolvido apenas com a separação da união de corpos. Então, vamos agora estar passando para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode falar. Oi, pode falar. Nesse último caso que o senhor falou a respeito da mulher, né, caso ela seja casada com a ketubá, e daí ela se separa de corpo, mas não tem o get, e ela se envolve com outro homem. Essa lei também vale para o homem, porque eles não se separaram ou não? Eles se tornariam adultos. O homem também não pode fazer isso não, tá?
O homem não pode também fazer isso, não. Isso em relação à mulher é algo a mais, por quê? Porque geralmente o conceito aqui é que o homem ele tomou para ele como ele separou a mulher para ele, entendeu? Essa é a ideia. É essa a ideia mesmo. Ele separou a mulher para ele. Logo, se ele separou a mulher para ele, para ser rompida essa separação, é necessário o quê? Haver um documento para que alguém possa estar casado com aquela mulher que ele separou anteriormente para ele. Mas o homem também comete adultério se ele se relacionar fora do casamento com outra mulher que não é casada com ele. Entendeu? Outra mulher que não é casada com ele também é um adultério. Ele só pode ter alguma coisa com alguém com compromisso. Sem compromisso não pode ter. O judaísmo, em outras épocas, aceitou a bigamia? Sim, mas a bigamia tinha contrato de casamento. Você tinha contrato com uma e contrato com a outra. Né? Não existia contrato com as duas. Entendeu? Por exemplo, pelas leis da Torá, um rei, tá? Ele tem direito a ter, no mínimo, no máximo, melhor dizendo, ele tem direito a ter, no máximo, 80 mulheres. Um rei, ele poderia ter 80 contratos de casamento. Mas todas as 80 esposas dele tinham que respeitar as 80. Não podia ter com alguém que não fosse contrato de casamento, não tivesse um contrato. Então, é necessário ter o contrato. Tá? É necessário ter o contrato. É necessário ter o contrato. Para o erro dele, muito faz, né? Claro. Então, esse é o entendimento. Se ele faz fora do contrato, ele cometeria um ato de adultério. Sim. André. Então, More, essas pessoas assim, que são divorciadas e juntam uma com a outra, tem adultério, fornicação, como é que é? Não. Assim, a questão é a seguinte, André. Essas pessoas que divorciou e juntam uma com a outra, elas não casaram num casamento judaico, né? Elas não tiveram o documento de Ketubá. O que vai dar essa santidade ao casamento é um documento da Ketubá diante do rabino. Entendi. Entendeu? Diante do rabino. Até mesmo o casamento deles não foram... O voto não foi diante de Deus. Foi diante de um ídolo. Se você olhar bem. Casamento cristão. A pessoa jurou diante de quem? Jurou para quem? Jurou para o Chuchua. Chuchu, pendurado. Jurou para o Chuchua. Né? De repente, a pessoa... lá no centro do Paijão. Jurou para o Paijão. Não jurou para não. Jurou para o Paijão. É um juramento para um ídolo. Um juramento para ídolo não tem força, entendeu? Agora, um juramento para Hashem não tem. Pois é, mas eu estou falando assim, no caso de um Bnei Noah e uma Bat Noah se juntarem, isso, no caso, seria o quê? Está errado? Se eles se juntaram, vamos lá, existem alguns critérios sobre isso. Primeiro, se já houve a união de corpos nesse juntamento aí, eles já consumaram um casamento, tá? O casamento está consumado. A partir do momento que juntou um corpo com o outro, está casado ali. Tá bom? Entendi. Agora, existe um outro critério sobre isso também, é muito importante. Diante da lei de não praticar imoralidade, não tem algo muito correto. Não tem algo muito incorreto nisso. Agora, diante da lei de Dinim, de praticar justiça, nós devemos cumprir as leis do país. E diante da lei do país, você precisa ter um documento civil. Entendeu? Você precisa ter um documento civil. Então, esses daí precisam ter um documento civil. Não estou falando que hoje, pela lei do país, você não precisa ter uma certidão de casamento mais, porque hoje tem a certidão social, né? É união estável, né? A união estável, né? A união estável cumpre esse requisito. Entendeu? O importante é ter. Entendi. Obrigada, Moreira. É isso que eu queria saber. Agora o pessoal do YouTube também está aqui, o Gilvan. E se a traição ocorrer pelo lado do homem? Se a traição ocorrer pelo lado do homem, a mulher pode sair de casa e ir embora.
entendeu? Ela pode sair de casa e ir embora, e ela vai estar separada. E, de repente, se ocorrer por parte de um homem, ela chega no rabino e fala para o marido dela, e nesse quesito, ela pode ter o direito de pedir o guete, se ela quiser. Entendeu? Desse princípio. No Éden houve uma traição. Não houve uma traição. Por quê? Porque a Nahash, ela não era um ser humano. A Nahash era uma cobra. Uma cobra, praticamente. Só é possível trair um ser humano com outro ser humano. Então, foi bem uma traição, né, de Havá. E até porque Havá não teve muita intenção. A Nahash, ela expeliu a saliva dela. Nem sabia, a Havá ia saber que ia entrar no canal dela para engravidar. Não ia saber. Sim, Lília. Tem sim, Lília. Lília, tem que morar no mesmo teto para poder ser casado, tá? Não tem esse negócio, casou e mora em um lugar diferente. Casou, tem que morar no mesmo teto. Não ficou uma coisa muito legal, não. É importante a gente ter uma visão também para as outras pessoas ao redor, né? A gente tem que ter cuidado disso. Porque, de repente, as pessoas podem pensar, olha, aquele fulano de tal lá, a mulher vem aí, fica com ele, vai embora, e o que é isso? Eu já me imagino um Benão assim, sendo visto isso, não seria muito legal, não. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, que a Shem possa dar muita bênção a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos. Amém, amém. Para o senhor também, More. Amém. Para você também.